Campina Grande, segunda-feira, 16 de junho. Hoje comemora-se o Dia da Unidade Nacional e também o Dia do Solista. Dentro de instantes, o programa Opção para a Vida estará trazendo Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, falando sobre transição. E nós estamos experimentando a transição do regime democrático, democracia, para uma ditadura. E estaremos também ainda trazendo mais uma reflexão, a conclusão da palavra que nós ministramos durante esses dias. Sem mais perda de tempo, nós deixamos você agora com Sala de Prosa. Fala, gente boa! É nós de novo, ó! Sala de Prosa! Pensa aqui, ó! Companhia boa pra conversa, essa sustância. Isso aqui, menino, ó, é o mestre Hernandes, você entendeu? Prazer ver, meu irmão. Príncipe, é um privilégio. A gente ao redor dessa mesa para bater um bom papo, né? É, boa, uma boa, prosa boa. boa. Ó, só cabe, você é um príncipe na boca do ar. Hoje nós vamos conversar sobre transições. As mudanças que estão acontecendo. No nosso país, hein? No nosso país, acontece na sua vida, na sua família. Na igreja. Na igreja. Fala aí, mestre, sobre o país. Tem transição boa e tem transição ruim, tem transição que deixa a gente cheio de esperança, tem outras que traz um pouco de sombra no coração, né? Você já teve numa dessas? Já. É? Enquanto casou, não? Não, essa era boa. Quando a gente casa com quem ama, pensa numa coisa boa. 31 anos de bênção, né? 31 anos. Graças a Deus. E fez esse casamento, fez bem, mestre. Fez muito bem para mim. Fez bem a vocês, melhor, né? a seus filhos, e fez bem a nós. Fala sério se esse casamento não fez bem a você. Porque fez bem a ele, Deus abençoou, Deus abençoou a Tinha, deu ele filhos maravilhosos. Graças a Deus. Maravilha, graças a Deus. E a transição no Brasil, política? O pastor Jeremias, eu acho que o Brasil todo estava numa grande expectativa, né? Numa eleição onde você tem dois candidatos, você tem prós e contras. Eleição é igual ao jogo de futebol. Quando termina o resultado... Mas é um jogo forte. Fortíssimo. Esse jogo pelada não, é jogo brutal. É decisão de campeonato. Uns choram, outros se alegram. Eu acho que a transição foi positiva para o Brasil, trazendo esperança de mudança necessária. Mudança na economia, mudança nos valores, mudança nos princípios, mudança de composição. Essa é a expectativa, né, mestre? De que o Senhor conceda ao Brasil, porque aí, ó, a urna decidiu que o tempo era esse. É claro que o Brasil é muito grandão, não é? E é claro que o presidente precisa de sabedoria para nomeações, para decisões, para entrevistas, para tudo. Nós estamos aí vivendo agora a composição do novo governo, né? Essa transição, ela é fundamental. Necessária. Necessária. Por quê? Porque se você tem independência para indicar, sem os esquemas do costume, do apadrinhamento, de compromissos de campanha, para alimentar o sistema da velha política, isso já começa viciado, né? Já começa com os erros. Ao mesmo tempo que vem uma batida forte aí, hein? Agora, claro que toda mudança, ela produz desconforto. E uma certa insegurança, né, gente boa? Qual será o futuro do nosso país, disse lá o poeta brasileiro cristão. Nós estamos seguros que a coisa vai para frente porque Jesus está vivo. E ele está no trono. E tem seguro tudo na mão. Então a igreja não depende da política? Não. Apesar de tudo, a igreja caminha vitoriosamente, porque quem comanda a igreja é Cristo Nosso Senhor. É Cristo Nosso Senhor. Então, eu queria falar com você que você não torcesse para o Brasil dar errado, não. Tem gente que torce. Tem gente que torce. Por quê? Porque, na verdade, às vezes o apego à ideologia, ou apego ao partido, ou ao candidato da sua preferência, é maior do que o amor pela nação.
Eu já perdi muita eleição. Você já perdeu, assim, no voto? Você votou. E olha, depois que meu candidato perdeu e que o outro foi eleito, mas eu orei para o outro dar certo. Orei para Deus abençoar. Nós somos uma nação só, nós somos um povo só, nós somos uma família só. Então, se o governo der errado, todos nós vamos sofrer. É claro, e nós não vamos mudar daqui, ué. Esperamos, né, pastor? Não. Eu queria que você desse uma martelada lá, uma martelada aqui. Tá. Um conselho para o cara que está assim de olho na transição política no seu estado e no federal. Olha para ele lá e fala com ele assim, Zé, eu devo te dar uma dica. A primeira coisa é que nós devemos orar e nos empenhar para que o próximo governo, seja estadual, seja o governo federal, dê certo, que indique pessoas certas para as funções certas e que tenham as motivações certas e que trabalhe com honradez, com perícia, com sabedoria, para que esta nação possa se deslanchar e o melhor daquilo que nós já experimentamos possam ser medidas mínimas do que Deus vai fazer na nossa nação daqui para frente. Não esqueça que todo governante é gente, tem família, tem sentimentos e precisa de saúde. Você podia orar pela família deles. Aqui não está na hora de você pensar na ideologia, é na hora de pensar na pessoa. E eu quero que você ore também pelos que não foram eleitos, para que o Senhor os faça compreender qual é o momento da história que o Brasil vive, para que o Brasil possa seguir avante. Mas não esqueça, todo mundo tem família, tem sentimentos e, mais do que tudo, precisa ter um encontro pessoal com Jesus, nosso Senhor. Eu estou orando por isso. Uma segunda dica, Reverendo. A segunda dica é que o Brasil ficou profundamente desidratado com a questão da corrupção. Desidratado é brutal, É brutal, né? É brutal, né? Então, eu acho que chegou a hora de nós orarmos e acompanharmos com esse senso de cidadania e de responsabilidade para que os novos governantes fechem a torneira da corrupção. Aí deixa eu aproveitar aqui e falar com cada um de nós que nós podíamos cooperar fazendo no dia a dia. Uhum. Uma mudança do governo não se faz sem a mudança da população. A população começa a dizer que isso vale, que isso é verdade, que esse valor é para todo mundo. E um ponto importante, pastor Jeremias, é que a liderança tem o papel de dar o exemplo. Quando o presidente, quando os seus ministros, quando os governadores, quando o primeiro escalão, o segundo escalão do governo demonstra que está comprometido com a seriedade, com a ética, com os valores, com a boa administração da coisa pública, isso vai inspirando, vai tendo capilaridade lá para a base da pirâmide. Isso significa o seguinte, que essa responsabilidade começa lá em cima. E como o irmão disse, todo o povo, todos nós precisamos, nas coisas pequenas da vida, demonstrar também que não estamos aí negociando princípios e valores com propinas, buscando vantagens, porque se essa for a nossa cultura, o Brasil vai para frente. Ô, gente boa, você pode fazer isso aí no ambiente de sua família, no ambiente de sua igreja. Nós vamos orar daqui a pouco pelo Brasil. Mas eu queria reafirmar que nós dois estamos na mesma pegada aqui, que é nós queremos que o Brasil vá adiante. Amém. Nós queremos convocar você para orar para o Brasil adiante. E se você não ora, torça, beleza? Torça para o Brasil ir adiante, porque é nossa pátria, pátria amada Brasil. Desejamos ao governo federal, ao nosso novo presidente, jornada feliz. Amém. Desejamos... Leia um texto da Bíblia. Nós estávamos conversando agora há pouco aqui, nos bastidores, né? Sobre um texto da Bíblia, onde um homem de Deus, Esdras, está fazendo uma grande jornada para o bem da sua nação. E ele diz assim, capítulo 8, verso 2 de Esdras: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Amém. É hora de nós conclamarmos Amém. a igreja, a família
a nação brasileira, para pedirmos jornada feliz. Amém. Para o governo federal, para os governos estaduais, para as famílias do Brasil, para a nossa grande nação, para que tenhamos uma jornada feliz. Eu vou orar, gente boa. E vou lhe dizer o seguinte, lá na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, junto com mais umas 50 igrejas, nós estamos com uma jornada de 30 dias de oração e evangelização. Queremos orar e clamar ao Senhor pelo Brasil. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua paz e a tua bênção sobre nossa pátria Brasil. Oramos em favor de cada um dos estados brasileiros, pelos novos governadores e governadoras eleitas, que recebam do Senhor quebrantamento, sabedoria, discernimento e temor a Deus. Oramos para que o novo governo possa ter uma jornada feliz, igual acabamos de ler na tua palavra. Amém. E assim o Brasil possa ser uma nação que progrida, dá sabedoria nos contornos que envolvem o relacionamento com as outras nações da terra, com a economia, com a política, com a nomeação dos ministros da educação. Nós clamamos, sim, Senhor, Deus, intervém na nossa pátria. Amém. Oramos assim, pedindo a bênção do Senhor em nome de Jesus. Jesus que abençoe mais e mais. Grande abraço. Destruir o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. O Senhor aqui está usando uma metáfora, ou seja, ele usa duas árvores que são riquíssimas, valiosíssimas e potentes: os carvalhais e os cedros. Lembra-se que quando Salomão foi construir, edificar o templo, ele usou essa madeira cedro, caríssima e muito forte e resistente. E aí o Senhor usa aqui uma metáfora dizendo que o que eles estavam fazendo, todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, que eram fortes como o carvalho. Eu destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Do mesmo modo, vocês serão destruídos. Foi duro esta palavra de Amós para o povo. Queria que você pensasse um pouquinho, meus irmãos, que toda a resistência, toda a força, todo aquele que tem realmente uma certa força pessoal e às vezes até orgulho de ser aquilo que é, ou aquilo que alcançou graças ao seu esforço, seu sacrifício, um dia ele será banido como o vento espalha a palha. Nesse versículo 9, que eu estou lendo para vocês, o Senhor está dizendo que eles vão ser destruídos. Isto é, juízo de Deus sobre a nação de Israel. É como se o Senhor estivesse dizendo, no versículo 9, não é? Que eles um dia seriam lançados também em juízo. Todavia, esse sentimento era mais no sentido de que a ficha caísse uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e eles não se corrigiram ainda. Eles jamais, por seus esforços, subsistiriam ou venceriam tudo aquilo que o povo no passado sofreu. E aí a gente vai para o versículo 10. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Deus está dizendo aqui para eles o seguinte: olha, eu fiz vocês subir lá do Egito, eu fiz vocês saírem de lá e passar uma travessia durante 40 anos no deserto, não faltou o que comer, não faltou o que beber, até as sandálias dos seus pés, 40 anos não se desgastaram, suas vestes. As mulheres deram à luz em pleno deserto, não havia hospital para elas se hospitalizarem, para dar à luz ao seu bebê. Havia parteiras que faziam um trabalho de parto no deserto. E diz o texto que o Senhor, é como se Deus
estivesse lançando em rosto, mas ele não estava lançando em rosto isso. Ele estava dizendo o seguinte: olha, se não for a minha mão conduzindo vocês, trazendo vocês até onde vocês chegaram, por seus esforços, por sua própria capacidade, jamais vocês chegariam. Jamais. Para ver se eles então entendiam o que Deus estava querendo mostrar para eles. Meus irmãos, nós precisamos de reconhecer quando erramos, quando pecamos, quando desobedecemos, quando falhamos, quando desprezamos a palavra de Deus, quando a esquecemos, porque um dia você vai sofrer as consequências. Aqui era juízo de Deus sobre a nação de Israel. Nesse versículo 10, também vos fiz subir da terra do Egito, 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. No versículo 11, dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filho de Israel? Diz o Senhor. Vocês sabem disso. Isso que eu estou falando, vocês estão familiarizados, vocês reconhecem isso. Vocês sabem do que eu estou falando, em outras palavras. E o pior ainda, meus irmãos, os nazireus, eles faziam voto de não passar navalha na cabeça, nem tomar vinho. E eles estavam constrangendo os nazireus a beberem vinho, para que eles pudessem realmente ter autonomia e prevalecessem contra eles. No versículo 12, portanto, ele diz: mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Isso aqui, meus irmãos, era uma palavra contra a palavra de Deus. Juízes fazendo com que a palavra dele tivesse mais poder, mais capacidade de fazer as coisas acontecer do que eles ouvirem a voz de Deus, ou a palavra de Deus. Nós temos aqui um juiz no Brasil que está fazendo isso. Vocês sabem de que eu estou falando. Tudo é ele. Tudo é ele que faz tudo. Ele julga, ele faz tudo. Né? Então, infelizmente, não é novidade para nós, diante de um texto como esse que nós estamos vendo aqui. Vocês lembram de Sansão? Ele era nazireu. E por ele ter revelado o segredo a Dalila, ele terminou como? Sendo morto. Ele próprio chegou, depois que estava ali: Senhor, pela última vez me restitui a força. E estavam todos os filisteus ali naquele banquete, naquela festa, e ele chegou em dois daqueles pilares que sustentavam todo o prédio, todo o edifício, e ele simplesmente se apossou. A força do Senhor veio sobre ele, tomou posse dele, e naquela hora ele morreu com os filisteus, e morreu também, porque ele quebrou o voto do nazireado, quando aquela mulher Dalila cortou os cabelos dele. Jesus era nazireu, por isso chamava-se Jesus também de Nazaré, embora ele tivesse nascido lá em Belém. Então muitos quebraram voto, muitos deixaram de fazer aquilo que Deus havia falado para eles, por causa dos juízes que estavam impondo as suas vontades, aquilo que eles desejavam que fosse feito. No versículo 13, ele diz: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixe. Outra vez o Senhor usa aqui uma metáfora, uma ilustração, uma linguagem figurativa. Vocês já viram? Eu me lembro quando eu era adolescente, morava em Natal, e a rua que eu morava não tinha isso mais de 60 anos atrás. Eu era adolescente, e os mais antigos aqui devem lembrar que antigamente não havia carro de coleta de lixo como nós temos hoje. Na minha época, quando eu era adolescente, a coleta do lixo era feita, puxado por um boi e uma carroçazinha. Como existe aquela carroça de carroceiro, né? Era daquele jeito. E quando aquele boi que ia puxando aquela carroça ia muito cheio, muito abarrotado de lixo, lixo pesado, aquela roda que o animal estava na tração levando, ela começava a cantar. Não lembrado?
Quem lembra disso? Os mais antigos. Ninguém lembra. Pois na minha cidade tinha. Então quando ia, não era a roda feita de pneu de carro, nem como hoje tem as carroças, era feita de madeira forrada com a borrachinha. E quando o carro ia arrastando aquela quantidade de lixo, o boi ia arrastando, cantava. Então Deus usa aqui uma linguagem figurativa, Ele usa aqui uma linguagem comparativa, Ele usa uma metáfora dizendo que eles iriam gemer, iriam gritar, como eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. Ou seja, vocês vão gemer, vocês vão sentir. Lá no livro de Amós, capítulo 8, deixa eu ver aqui se é isso mesmo, para não fazer uma leitura. Amós, capítulo 8, versículo 14. Mesmo livro de Amós, 8,14. O Senhor diz: os que agora juram pelos ídolos de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, eles mesmos cairão e não se levantarão jamais. Lá na frente o Senhor mostra que essa sentença viria sobre eles. Isso iria custar caro para aquele povo que estava em desobediência à sua palavra. E dos versículos 14 a 16, para concluir, estamos concluindo já, 14 a 16, deixa eu ver aqui, 14 a 16, o povo ia pagar um preço caríssimo. Israel estaria debaixo de juízo. Porque o povo havia se esquecido de Deus. O povo, quando o povo de Deus se esquece, no sentido de desprezar, pode se preparar, que vem, dizer de alguns pastores, vem a macaca do Senhor, né? Então seus inimigos seriam levantados para derrotar Israel como juízo de Deus, como ele fez no passado. Seus inimigos o derrotarão. Então está nos versículos 14 a 16. Qual é a sentença que nós encontramos aqui? Vamos ver para concluir. Verso 14: de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Quanta coisa você pode aplicar ao seu coração. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Era exatamente isso que ia acontecer com eles no futuro, por causa deles terem desprezado a palavra de Deus. Ele ainda diz aqui também no versículo 14: o valente não salvará a sua vida. No versículo 15: o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, os soldados, por mais velozes, vão tropeçar. Os fortes serão fracos. Os poderosos não são capazes de se livrar ou salvar as suas vidas. No versículo 15: o que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. Ou seja, a mira do arqueiro não vai acertar no alvo. Ele pode ser um grande atirador, mas não vai acertar nunca. Os corredores rápidos não serão tão rápidos o bastante para fugir. E os melhores cavaleiros não serão
resistentes o suficiente para conseguirem escapar dos perigos. E finalmente, não serão, também no versículo 15 ainda, não serão resistentes o suficiente para vencerem o inimigo. No verso 16, para concluir, ele diz: e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naqueles dias, disse o Senhor. Ou seja, o mais corajoso de todos os valentes de Israel jogará fora as suas armas para salvar a vida naqueles dias. Eles viviam, meus irmãos, como ainda hoje vivem, como muitos homens vivem em nossos dias, distantes de Deus, se comportando como Deus não existisse, se comportando como se eles poderiam adotar qualquer ídolo, qualquer Deus com D minúsculo, que era o suficiente, não precisavam de Deus. É diferente hoje em nossos dias? Não. O homem hoje se comporta com autoconfiança. Eu estava ouvindo esta semana que, brevemente, segundo estudos científicos, nós vamos deixar de usar celular. Não vai preciso você usar mais celular, porque eles vão colocar no cérebro das pessoas como uma espécie de um controle remoto, que você não vai precisar de usar celular, nada, tudo vai ser manipulado, controlado, a sua mente vai estar sendo controlada por uma espécie de um chip que vai ser colocado na mente e no cérebro. Isso é coisa recente, eu vi esta semana. Estudos científicos já chegaram a essa conclusão. Esperem que quem viver verá. Então o homem está vivendo hoje como se Deus não existisse. O homem está vivendo como se Deus não tivesse mais influência nenhuma na criatura humana. A Bíblia diz lá, meus irmãos, Jesus foi quem contou, aquele homem rico que havia destruído seus armazéns e reconstruído e amontoado riquezas, e ele vai ouvir o Senhor à meia-noite dizendo: louco, louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tens, para quem será? É uma loucura isso que estão fazendo hoje em nossos dias. A autoconfiança que as pessoas estão tendo naquilo que elas criaram, naquilo que elas são. Esses pecados, meus irmãos, que Deus detesta, injustiça social, ganância dos ricos à custa dos pobres, enriquecendo às custas dos pobres, mesmo tendo assaltado ou roubado esses pobres coitados. Isso é algo abominável aos olhos de Deus. A exploração dos pobres, impostos injustos que eram cobrados das colheitas dos lavradores, ao ponto deles empenharem a roupa e serem trocados, como vocês viram aqui, como quem troca pessoas por sandálias, alpercatas. E hoje nós temos um problema que, pelo menos no nosso país, né, nós somos o país pioneiro em que se cobra o maior índice de imposto de renda são pago por nós brasileiros, infelizmente. Então a gente vê que há muita injustiça social em nossos dias, como era naqueles dias. Nada é diferente. E aí eu quero apenas lembrar que países que hoje estão considerados países do eixo do mal, como a China, a Rússia, aqui na América Latina, a Nicarágua, a Venezuela, Cuba e o Brasil também no mesmo caminho. Com certeza, meus irmãos, haverá um dia em que esta nação passará por um juízo, como Israel não escapou. Eu quero terminar aqui contando uma ilustração daqueles que têm autoconfiança, que se sentem o cara, que se sentem fortes, que se sentem potentes. Lá na minha cidade, na minha terra natal, havia um jovem, eu já contei isso aqui faz tempo. Ele era uma pessoa que onde ele passava chamava a atenção. O apelido dele era Tarzan.
Você imagina, Tarzan. Ele andava de braços abertos, tão musculoso que ele era, fazia halterofilismo, fazia academia, né? E ele andava assim de braços muito elegante, porque ele tinha os braços musculosos aqui. Ele andava então, onde ele passava chamava a atenção de todo mundo. E ele era uma pessoa muito vaidosa ao extremo, até o jeito dele olhar para as pessoas era por cima. Pois bem, Tarzan um dia chupou um picolé derrubou toda a força, toda aquela imagem, Irmãos, esse rapaz chupou um picolé, teve uma pneumonia, e dessa pneumonia teve mancha no pulmão, ele foi perdendo peso, ficou como sabe o que é aquele um insetozinho chamado mané-mago? Ele ficou como um mané-mago. Quem conhece o mané-mago? Ficou um mané-mago. O Tarzan virou um mané-mago. E agora ele não andava mais com aquele olhar de altivez, olhando assim por cima do nariz, não. Ele se sentia humilhado diante de tudo aquilo, a fama que ele tinha e a que ponto ele chegou. Meus irmãos, não pense que aqueles que se exaltam, que são pessoas que realmente têm esse espírito de opulência, né, de grandeza, de força, de poder, como nação, um dia, diante de Deus, eles serão aniquilados, se tornarão nada. Amém? Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã.